Prezados amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Espiritismo em Movimento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a organização do nosso movimento espírita, né? E para isso nós estamos aqui recebendo o nosso companheiro Cadu Santana. Nosso amigo, ele é vice-presidente do Conselho de Administração da FEEGO. Ele frequenta o Centro Espírita GECAL, que é o grupo espírita, né? Cadu, GECAL significa Grupo Espírita... Caminheiros da Luz. Caminheiros da Luz. E por falar em luz, o nosso irmão também canta no coral Vida e Luz. E é um trabalhador da Federação Espírita aqui do estado de Goiás, está sempre aqui no dia a dia, né, Cadu? Seja muito bem-vindo, companheiro. Obrigado, Enio, é uma alegria estar aqui e prestigiar o programa que já é conhecido por todos nós, né? Obrigado pelo convite. Muito bom. Cadu, eu quero começar perguntando a você o seguinte, nós falamos assim, movimento espírita, não é? O que é um movimento espírita? O movimento espírita, particularmente aqui no nosso estado de Goiás, é essa ação realizada por todos no sentido de unir as diversas instituições espíritas do nosso estado, organizar essa participação conjunta, aumentar a união entre as pessoas e, ao mesmo tempo, a unificação do nosso trabalho, né, dentro das organizações que são feitas em nível institucional. Então, acima de tudo, aproximar as pessoas e também as instituições em função de objetivos comuns do trabalho. Muito bom. Cadu, nós sabemos que qualquer pessoa que busque conhecimento, né, da estrutura do Conselho Federativo Nacional está habilitado a falar sobre movimento espírita, né? E é interessante porque o nosso companheiro Cadu, ele fez questão de ressaltar que ele não fala em nome da diretoria de unificação. Não é o papel do nosso companheiro. Mas assim, nós não poderíamos, né, perder essa oportunidade de saber um pouco mais sobre o nosso movimento com o nosso companheiro Cadu. Até porque você foi, durante alguns anos, diretor de unificação, né? Cadu, como é que é essa relação FEB, CFN, Federação Espírita? É uma pergunta importante, Enio, porque assim, o papel da FEEGO no nosso estado é de organizar essa estrutura do movimento espírita. Na verdade, coordenar esse processo de integração das instituições, das pessoas, dos trabalhos, né, das diversas ações realizadas dentro do nosso estado. Mas ela não está sozinha no nosso país nesse trabalho, porque cada unidade da federação, né, os 26 estados e o Distrito Federal, eles têm uma instituição federativa, né, que é também responsável por essa parte de organização do movimento espírita nos seus respectivos estados e no Distrito Federal, né? Então, a FEEGO aqui em Goiás, há várias décadas, ela tem esse papel de estimular a difusão, a divulgação da doutrina espírita, né, pelos mais variados meios. Você, como um companheiro da área de comunicação social, tem participado, né, ativamente desse processo de divulgação. Então, o papel da federação não é, acima de tudo, não é estabelecer regras para as instituições, não é interferir na autonomia que cada casa espírita tem de desenvolver os seus trabalhos de forma natural, dentro das suas perspectivas. Então, durante algum tempo, se questionava muito, mas o papel, então, da FEEGO, da Federação Espírita, é ir lá na instituição, na casa espírita, e dizer como que ela tem que fazer a sua reunião mediúnica, o seu trabalho de assistência
assistência e promoção social, as suas atividades de assistência de um modo geral, inclusive do ponto de vista espiritual, como deve ser o passe. Então, o papel da instituição FEEGO deveria ser lá e interferir na dinâmica da instituição, e já ficou muito claro para todos nós que não. Esse não é o papel da nossa FEEGO. O papel da nossa FEEGO é, acima de tudo, estimular as diversas instituições a interagirem, a se unirem em torno do nosso ideal espírita e também proporcionar essa união das pessoas, com fraternidade, com inclusão, com aproximação realmente fraterna entre todos e, acima de tudo, organizar essa parte das integrações em nível de Estado, né, de Goiás, para todas as instituições. Então, nunca interferir na dinâmica da instituição, que é autônoma para realizar suas atividades da forma que entender, como sendo melhor. Interessante. Cadu, quando a Federação Espírita se faz representada, né, na abordagem a um dirigente espírita, cujo centro espírita ainda não é afiliado à Federação Espírita, eu ouço muito assim dos coordenadores regionais dizendo assim, que aquela pessoa, aquele dirigente que não conhece o processo, diz assim, não vou filiar a federação não, porque depois eles vão mandar na gente e ditar as regras e tal, né? Dar ordem pra gente. Então, quer dizer, o pessoal não entende muito essa dinâmica, como é que se dá esse processo de ligação entre federação e a casa espírita, né? É isso, né, Cadu? Não tem nada a ver com essa ideia de... Para você ter uma ideia, realmente na nossa FEEGO nós temos 2 tipos de associados. Os associados efetivos, que são as pessoas físicas, né? E os associados que são as instituições, os associados federativos. Então, no quadro de associados federativos de instituições, nós temos mais de 400 instituições conectadas à FEEGO. No nosso cadastro tem um número muito maior, mas dessas 400 e poucas instituições, elas estão associadas à nossa federação. Então isso significa que elas têm direito a votar, por exemplo, na figura dos conselheiros do nosso conselho de administração, elas podem votar para a diretoria executiva. Então quem vota no nosso movimento espírita federativo são os associados federativos, são as instituições, ou seja, o representante legal da instituição, o presidente ou alguém designado pela diretoria é que vota nessas instâncias que nós temos da federação. Então é um movimento de participação ampla, coletiva, né, de muitos atores envolvidos nesse processo. Então, e é importante, né, as instituições entenderem que quando nós falamos assim, olha, vamos divulgar para que mais instituições possam se associar à FEEGO, o que isso significa basicamente? Democratizar o processo de decisão da nossa instituição. Porque se a FEEGO ela é composta por esse grande número de instituições, que são os seus associados, que inclusive participam da Assembleia Geral com direitos importantes de decisões, significa que o poder da decisão ela não está centrada apenas na diretoria executiva, né, sob o ponto de vista da gestão propriamente, né? E quando um companheiro, às vezes, de uma instituição diz, olha, muitas vezes eu nem me associo à federação porque eu tenho receio, né, de que a federação vai interferir aqui na minha dinâmica, esse não é o papel, é digamos assim, um mal-entendido, né, principalmente em função de questões históricas. Em outros momentos pode ser que, ao longo de todo esse trabalho desenvolvido há muitas décadas, pode ter havido essa má compreensão, né, em momentos anteriores. Mas hoje isso já está diminuindo bastante. É claro que nós respeitamos a posição de qualquer dirigente em se associar ou não. Não há nenhuma obrigatoriedade, né? Mas mesmo assim seria importante que esse dirigente participasse das diversas atividades, quando chamado, quando convidado ou convocado, para que ele possa, in loco,
avaliar essas questões e verificar se isso existe mesmo ou não. E nós podemos afirmar que há várias décadas esse não é o papel realmente, como falamos anteriormente, da FEEGO em interferir no dia a dia das instituições. É mais no sentido de apoiar, de estar à disposição para ministrar cursos de formação, nos nossos encontros, avaliar as dificuldades e as potencialidades do nosso movimento, né? Então, e principalmente esse processo da unificação, que às vezes algumas pessoas de forma errônea entendem unificação como padronização. Então, a unificação é a nossa união do movimento em torno de princípios fundamentais kardecianos, dentro da obra kardeciana. Mas não é uma forma de padronização em que todas as instituições, as pessoas, os dirigentes, os trabalhadores tenham que pensar exatamente igual. Isso seria muito negativo para o nosso movimento, porque identificaria um certo engessamento, né, das pessoas e das instituições, e esse nunca foi o objetivo. Muito bom. Cadu, então o lema é unificar sem uniformizar, né? Sem engessamento e tal. Maravilha. No bloco seguinte, eu quero que você comente para nós, Cadu, sobre essa questão aí do censo, né? Dessa ideia de um encolhimento do movimento espírita, futuro do movimento espírita. Pode ser? Sim, claro. Ok. Meus amigos, então nós vamos para um breve intervalo. Fiquem vocês aí com as novidades da nossa livraria espírita. Amigos, estamos em mãos aqui um livro extraordinário que deve fazer parte das nossas leituras, das causas primárias, escrito pelo nosso grande amigo Otacílio Rangel Nascimento. Otacílio é doutor, professor sênior de física da Universidade de São Paulo e é um grande trabalhador do movimento espírita do Brasil. Com essa obra, ele nos facilita a compreensão de questões científicas que às vezes temos dificuldade. Nós preocupamos muito com as questões práticas da vida, as questões de relações emocionais, e deixamos, às vezes, de visitar obras como esta, que nos facilita a compreensão até mesmo dessas questões que a vida nos traz. Olha que interessante, ele traz aqui questões sobre os elementos gerais do universo, sobre Deus, da criação, o princípio vital. Olha o que ele fala em relação à nossa reflexão sobre Deus, que é muito difícil entender Deus enquanto pensarmos como homens e mulheres, mas será mais fácil buscar Deus como espíritos imortais que somos. Outra questão interessante também que nos traz sobre o pensamento, ele diz assim: ainda não sabemos de todas as formas de energia que existem na natureza. Nada sabemos da energia radiante gerada pelo pensamento, pois que não desenvolvemos medidores do pensamento. Olha só. Então são coisas muito importantes para a nossa compreensão da própria vida. Recomendo a todos, está à disposição na livraria da Federação Espírita do Estado de Goiás, editado pela própria FEEGO, e é uma recomendação nossa que não pode estar distante da vida de todos nós. Então, boa leitura a todos. Meus queridos amigos, então estamos de volta, né, agora no segundo bloco, com o nosso companheiro Cadu Santana. Cadu, em relação à questão do censo, né, houve mesmo uma diminuição dos espíritas nas casas espíritas, né? Aumentou a procura nas redes sociais, mas assim, nas casas espíritas parece que está diminuindo. Como é que é? Nós temos algumas questões que são relativas a essa questão organizacional mesmo do próprio censo, né? De fato, se nós pensarmos do censo de 2010 para o último, agora a partir de 2020, né? Houve realmente uma diminuição da proporção do número de espíritas em relação a
população como um todo. Se nós formos pensar em termos absolutos, teria havido um aumento do número de espíritas, mas em termos relativos, que é uma proporção do quanto da população seria, em função do próprio aumento populacional que nós tivemos no Brasil, houve uma pequena retração. Mas nesses estudos populacionais, né, e o IBGE é uma instituição competente, né, bastante antiga, com muitos técnicos de alto nível, eles têm realmente toda uma competência para fazer esses trabalhos de censo e tudo mais. Mas existe uma questão que é utilizada inclusive em outras áreas do conhecimento científico, quando a gente estuda flutuação das populações, estudos demográficos, é muito natural e normal haver essas pequenas flutuações, pequenos aumentos, pequenas retrações. Isso ocorre até no reino animal, né? Numa relação, por exemplo, ecológica entre predador e presa, né? Por exemplo, às vezes aumenta o número de predadores, reduz o número de presas. Essas flutuações populacionais, elas são realmente normais de acontecer. Agora, numa escala de tempo maior, é que nós vamos poder visualizar ao longo dos sucessivos estudos e das sucessivas décadas, é que nós vamos ver se está havendo uma tendência de aumento ou uma tendência de diminuição. E não apenas É como se a gente fizesse assim, olha, pense num estudo de inflação. Né? Às vezes não ocorre num determinado mês uma deflação, no outro mês um pequeno aumento, mas às vezes ao longo dos anos nós vemos qual que é a tendência efetiva, né? E não apenas pontual, né? De uma década para outra ou de um ano para outro. Então, é cedo para nós entendermos esse processo realmente do que possa estar acontecendo, né? Mas não há nada ainda muito claro se existe uma tendência a longo prazo de aumento ou de diminuição apenas por essa questão pontual. Então, assim, eu vi muita gente preocupada com isso, né, Cadu? Falando e tal, né, que estava diminuindo. O número não é uma coisa, então, para as pessoas ficarem preocupadas. Vamos trabalhar. Até porque essa questão da autodeclaração, da pessoa se dizer uma coisa ou outra, tem a ver com uma série de elementos. Por exemplo, várias pessoas se dizem participadores de alguma determinada visão religiosa, de uma determinada religião, por exemplo, num censo, e às vezes é uma questão de tradição familiar e não necessariamente de uma participação efetiva. Na visão espírita nós temos muitas pessoas que têm afinidade, que frequentam as instituições espíritas, que vão no dia a dia, participam de tratamento espiritual, dentre outros fatores, e muitas vezes não se autodenominam espíritas, né? Agora, você tocou numa questão importante, que nós estamos tendo um desafio, como em várias áreas da nossa sociedade, do que tem acontecido no período pós-pandemia, né? Porque nós estamos vendo que em algumas instituições o número de participantes presenciais, né, assim, realmente aumentou significativamente. E em outras, não. Algumas pessoas realmente se adaptaram a uma participação virtual e estão tendo uma certa dificuldade desse retorno. Mas essa é uma questão que também nós estamos analisando, porque a participação de vários estudos e de várias atividades virtuais, ela também tem permitido para a presença daquelas pessoas que em condições naturais não conseguiriam ir até a instituição fisicamente, ali presencialmente, né? Então nós estamos analisando esses dados ao longo do tempo e realmente tentando entender o que está acontecendo. Não temos ainda um estudo muito quantitativo, muito claro, se houve realmente um aumento grande ou diminuição. Nós vemos isso de forma muito variada em várias instituições, em vários estados. Não temos ainda um dado assim muito genérico, generalizado, efetivo de uma curva de crescimento ou de retração, de diminuição, para ter muita certeza a respeito disso, né? Muito bom. Cadu, como tornar o centro espírita, né, mais atrativo para as pessoas que estão chegando,
muitas delas, a grande maioria, em sofrimento, né? Como que o centro espírita ele poderia ser mais atrativo no sentido de acolher essas pessoas? Como seria esse caminho? Esse realmente é um desafio importante, Enio, é uma questão significativa, isso que você está falando, né? Várias instituições, elas possuem trabalhos muito interessantes de acolhimento, de integração das pessoas, né? E outras me parece que ainda estão nesse esforço de tentar achar essas soluções. Nós temos vários exemplos interessantes, né? Na instituição a qual eu participo, né? O Grupo Espírita Caminheiros da Luz, o GECAL, nós temos um trabalho institucionalizado de acolhimento. Então, todas as pessoas que chegam até a instituição, elas realmente são acolhidas, as pessoas, por exemplo, são recebidas lá na porta de entrada da instituição. Temos vários companheiros nas reuniões públicas, no dia a dia, que ficam lá à disposição para receber essas pessoas que vêm pela primeira vez e todos aqueles que já são trabalhadores regulares, né, da instituição. E isso, de alguma forma, tem se surtido bastante efeito no sentido das pessoas se sentirem à vontade. Elas são encaminhadas desde o primeiro momento para as atividades de orientação, passam de acordo com as suas necessidades, são encaminhadas para o tratamento, mas acima de tudo tem essa questão da fraternidade, do coração aberto, né, para acolhimento dessas pessoas. Porque no fundo, o que motiva a ida das pessoas aos nossos centros espíritas pode ser a vontade de obter conhecimento, mas como você atua, inclusive, na sua área de atuação, né, você vê que as pessoas, às vezes, têm as suas dores pessoais e vão em busca de tentar um auxílio para essas dificuldades, né? Então, eu acho que, dentre outros fatores, esses são alguns importantes que a gente tem visto no desafio das instituições. Tem algumas casas espíritas, ainda acontece isso, né? Que você chega no centro, você tem a impressão de que você é um desencarnado, né? Parece que você está em outra dimensão, as pessoas não te veem, né? Então é importante esse negócio de receber na porta do centro espírita, mas receber com aquela energia calorosa da fraternidade, envolvendo a pessoa, né? Sem excessos, né? Sim. Eu acho que para aquele que está chegando assim, para aquela pessoa que está em desequilíbrio, que está, vamos dizer assim, sem um rumo, né? Precisando dessa orientação, o acolhimento é fundamental. É fundamental, né? A recepção fraterna, né? A pessoa, quando chega à nossa instituição, ela precisa realmente se sentir acolhida, porque às vezes até há o acolhimento, mas e o que acontece com essa pessoa depois, né? Por que muitas vezes ela não volta ali na instituição? Tem vários fatores, mas alguns deles estão diretamente relacionados com essa questão do acolhimento fraterno que a pessoa tem ali, né? Bem, tem muita gente, como você disse, que às vezes vai em busca de um tratamento espiritual, mas faz parte de um outro segmento religioso, né? Então, às vezes, quando chega ali no momento do passe, que desliga a luz e tal, né? Agora você tem que entrar naquela salinha. Tem muita gente, por incrível que pareça, que fica assustada, não sabe o que vai acontecer. Você tocou fica uma tensa, questão, né? Vamos abordar essa questão no próximo bloco? Ah, pois não. Pode ser? Sim, claro. Tá. Meus amigos, então nós fechamos mais esse bloco e voltamos daqui a pouco, lembrando a vocês do nosso 42º Congresso Espírita do Estado de Goiás. O Congresso de 2026 traz como tema central Jesus e Kardec para os tempos atuais. Então nós teremos aí palestrantes como Simão Pedro, Alberto Almeida, Jorge Goldinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Teremos o Severino Cavalcante, Cosme Massi, Maiara Paz, Maíse Braga, né? Então nós temos aí Gustavo Musa, Gustavo Silveira, Jacobson Santana, né, Trovão, que é aqui do nosso estado, Otacílio Rangel. Então nós temos aí um time maravilhoso de palestrantes para abordar essa temática central do congresso aí.
faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade. A maior confraternização do Estado e um movimento doutrinário de muito conhecimento. Faça a sua inscrição e vamos aí às novidades da nossa livraria. Eu, andando aqui pela livraria da FEEGO, me deparei com esse livro, A Hora do Espelho, que é do Juliano Fagundes, pelo espírito de Célia. E ele é um livro muito interessante, que ele explica o desencarne de uma jovem de 16 anos. Ou seja, para os pais que perdem os filhos tão jovens, né? Então, assim, é um acalento muito grande, é uma história muito interessante, que vai contar o despertar dessa alma, né, dessa jovem encarnada. Quando desencarna, ainda se entende como jovem, né, até relembrar que ela é um espírito imortal, mostra toda essa jornada. Então, é um livro muito interessante, recomendo eles para vocês. Meus amigos, estamos aqui novamente com o nosso companheiro Cadu Santana, né? Ele que é vice-presidente do Conselho de Administração da FEEGO. Cadu, nós fechamos com uma questão, né? Esclareça para nós. Então, Enio, você estava falando a respeito dessa questão do acolhimento, né, das pessoas que chegam às nossas instituições espíritas, um tema sempre muito atual e necessário, né, uma preocupação constante que nós temos. E você falava a respeito dessa necessidade de nós acolhermos. E sim, realmente as pessoas precisam ser orientadas o que é estar numa instituição espírita, que diferenças existem em relação a esses elementos importantes, como o atendimento espiritual, a questão do passe, né, como que funciona ali a palestra. Então é sempre muito importante a pessoa não só se sentir acolhida, abraçada ali fraternalmente, né, sem afetação, como você mesmo falou, mas de uma forma assim muito, muito sincera, muito profunda, e a pessoa entender que ali realmente funciona como uma escola de esclarecimentos e também muitas vezes, né, um local onde ela pode obter o suporte espiritual, né, para auxílio na resolução das suas dificuldades. Nós não podemos prometer às pessoas de forma muito precisa que nós vamos resolver os problemas dessas pessoas. Nós temos que ser honestos no sentido de dizer, olha, a resolução das suas dificuldades envolve questões suas, internas, pessoais, né? Questões até em alguns casos, né, a orientação é para que ela busque o apoio profissional, médico, psicológico, enfim, né, para que a atividade espírita na vida dela seja um coadjuvante importante do seu processo de autoconhecimento, de busca, né, do seu aperfeiçoamento espiritual. Mas não como uma panaceia de resolução de todos os problemas dela, né? Então, senão você cria uma expectativa falsa. A pessoa vai lá dizendo assim, olha, eu quero resolver meus problemas, então vou lá numa instituição espírita, e essa não é, né, a questão, né? Cadu, dentro dessa proposta, né, da Federação Espírita e da FEB, do Conselho Federativo, né, Nacional, essa estrutura toda ela tem uma organização muito boa, não é? Muito. Não é uma coisa assim, aquela área ali que mexe com o social, com a promoção social, não é a mesma que cuida da área de estudos e de comunicação e por aí vai, né? Você vai falar um pouquinho disso para nós, mas eu quero que você fale primeiro, Cadu, se for possível, sobre a participação da Federação Espírita do Estado de Goiás, junto à FEB e ao Conselho Federativo Nacional. Como é que funciona essa dinâmica? Claro, isso é muito interessante, realmente, Enio. Assim como aqui no nosso estado, nós temos uma das instâncias, né, da nossa federação, é o Conselho Federativo Estadual, nós temos em nível nacional o Conselho Federativo Nacional. Existe uma pequena diferença, algumas diferenças de constituição dessas instâncias, né? Mas, no fundo, a FEEGO integra um grande conselho,
que é chamado de Conselho Federativo Nacional, que é constituído pelas federações dos vários estados e do Distrito Federal. Então, essa reunião de união de todas essas federativas, ela ocorre presencialmente uma vez por ano lá em Brasília. Em novembro, inclusive agora daqui a 2 semanas aproximadamente, nós teremos a nossa reunião do Conselho Federativo Nacional. Quem participa dessa reunião são os representantes de todas essas federações do país. Por exemplo, em São Paulo, né, nós temos lá a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é a federativa que representa o Estado de São Paulo. Não necessariamente o nome lá é Federação Espírita, né? Por exemplo, em Minas é a União Espírita Mineira, não é uma Federação Espírita de Minas Gerais. O nome é de menos, né? Mas assim, de qualquer forma, porque é uma questão histórica de cada estado, e todas as decisões relativas ao nosso movimento espírita nacional são realizadas de forma colegiada, com participação coletiva, são decisões que não são autocráticas, digamos assim, né? Então, vamos pegar um exemplo dos nossos documentos orientadores. Por exemplo, o documento orientador da área da mediunidade. Como é que funciona esse documento? Ele foi construído com a participação de todo o território nacional. Então, esses documentos orientadores, muito importante que se fale, eles não são determinadores, eles não falam o que as federações e os estados, os centros espíritas devem fazer, mas são sugestões de condução nas diversas áreas do conhecimento espírita, né? Um documento como esse, ele é discutido em todos os estados. Depois ele vai para as comissões regionais. Por exemplo, a nossa comissão regional, da qual Goiás participa, é a Comissão Regional Centro, junto com Mato Grosso, junto com o Distrito Federal, o Espírito Santo, o Tocantins, com Minas Gerais, né? Então, nós participamos desses 6 estados, né, 5 e o Distrito Federal, que veiculamos essas discussões sobre uma determinada temática, e depois que todos esses estados participam, as outras 3 comissões regionais nacionais, a Sul, a Nordeste e a Norte, também discutem todos esses materiais, esses documentos nas suas regiões, com os centros espíritas das regiões, e depois toda essa síntese volta para serem organizadas, e depois elas vão para votação no Conselho Federativo Nacional. Então, quando um documento desse é apresentado, né, para a sociedade, ele já circulou por todos os estados, passou por muitas mãos. Por exemplo, recentemente, há poucos anos atrás, nós reformulamos o Orientação ao Centro Espírita, que era um documento já de vários anos, né? Mas que precisava de alguns ajustes em função da própria dinâmica do tempo mesmo, né? Então, nós aqui em Goiás fizemos muitas sugestões para a reformulação do documento. E depois essas sugestões foram analisadas nas diversas instâncias. Algumas delas foram implementadas, outras não, por uma questão de síntese, né? O documento não pode ser muito extenso, mas quando ele foi aprovado no Conselho Federativo Estadual, tinham representantes de todos os estados. E ele foi aprovado, e aí passou a ser um documento de caráter nacional, que ele não é específico para uma cidade pequena, uma cidade grande, um estado rico, um estado com menos recursos, não, ele é discutido em todo o nível nacional. Então essa é a parte interessante, né? Porque a FEEGO participa ativamente de todas essas instâncias em nível nacional e de todas as discussões dos documentos, dos textos, dos materiais, ou seja, há várias décadas, desde que o Conselho Federativo Nacional foi constituído, né, na Federação Espírita Brasileira, o Estado de Goiás ativamente participa de todo esse processo, né, contribuindo com sugestões e também decidindo conjuntamente com todos tudo aquilo que é veiculado, né, pela Federação Espírita Brasileira. Ou seja, não é a diretoria da Federação Espírita Brasileira que decide isso, e nem é a Federação Espírita do Estado de Goiás.
São construções coletivas e submetidas à participação de todos no Brasil inteiro, né? Muito bom. Cadu, nós esquecemos de destacar aqui também no seu currículo, né? Que você também é assessor da presidente, né? Ah, sim. Tá lado a lado com ela aí nas reuniões e tal, né? Colaboro sempre que... Cadu, como que você tá vendo aí essa gestão, essa proposta, né, que a nossa presidente Márcia Ramos está trazendo aí para o nosso estado? Nós temos acompanhado, né, esse trabalho há vários anos e temos a alegria de várias gestões, né, sucessivas que têm realizado trabalhos excelentes, né, de divulgação da doutrina espírita e esforços sempre constantes de buscar essa união de espíritas e unificação do nosso movimento. Então, todas as últimas gestões fizeram esforços, né, cada um dos nossos companheiros que assumiram, né, seus papéis nas diretorias ao longo desses anos, fez esse esforço muito grande e também não é diferente com a atual gestão, né, que está fazendo um trabalho significativo de tentativa, né, de ampliar essa união, de organização do nosso trabalho. Então, o meu olhar, né, sobre esse trabalho até porque eu estou ali no dia a dia, né, acompanhando, tentando auxiliar com esforço junto com individual e coletivo nesse trabalho. Então, o meu olhar é muito positivo, no sentido de todos os esforços que estão sendo feitos nessa direção. Tenho estado assim, muito alegre de participar desse processo, né, diretamente, e a nossa expectativa é que esse trabalho, né, frutifique cada vez mais e continue fortalecido com a união de todos nós. Muito bom. Cadu, e por falar nisso, como é que está o movimento aí para o nosso Congresso Espírita de 2026? Então a nossa Animados? Ah, sim, sempre muito animado, né? O nosso congresso é um evento que mobiliza muitas mentes, muitos corações, né? Em muitas regiões. As nossas equipes aqui do nosso estado, das várias áreas, têm trabalhado incansavelmente para mobilizar recursos, desde financeiros, recursos humanos, né? Então o trabalho está a todo vapor, né? Nós temos tido muitas alegrias, né? Algumas iniciativas importantes desse ano foram alguns ajustes, algumas adaptações, e o trabalho está excelente, né? Quer dizer, você mencionou aqui os nossos palestrantes, todos eles figuras realmente importantes, né? Na divulgação da nossa doutrina espírita, e a federação está coordenando esse trabalho de forma muito efetiva. E uma coisa muito interessante é que nós temos trabalhadores de dezenas de instituições espíritas do nosso estado. Né? Quer dizer, não é um trabalho específico de uma comissão central apenas ligada à diretoria, né? É um trabalho de extremo valor sob o ponto de vista também da união de pessoas e instituições. Então, sob esse ponto de vista, estou muito feliz com os resultados que temos conseguido até agora, né? E tudo indica que teremos um momento muito significativo do ponto de vista de esclarecimento, de consolo e também de iluminação espiritual para todos nós, né? Que maravilha, Cadu. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final, né, de mais um programa Espiritismo em Movimento, e gostaria que você colocasse para nós aí as suas considerações finais. Obrigado, Enio. Então, uma alegria, né, estar aqui, contribuir com esse programa e dizer que convidar, né, todos os dirigentes espíritas, né, das várias instituições do nosso estado a somar esforços nesse sentido de dinamizarmos o nosso movimento espírita, nessa perspectiva integradora de não interferência, né, nas autonomias das diversas instituições, mas acima de tudo, união de pensamentos, de corações no nosso ideal espírita em todo o nosso estado, né? Então esse convite para que todos aqueles que nos assistirem no nosso estado possam somar esforços conosco nesse trabalho de união e de unificação do nosso estado, né? Obrigado. Maravilha.
Cadu, muito obrigado, muita paz para você. Obrigado. Continue, né, firme nessa jornada aí de divulgação da doutrina espírita, acolhendo os nossos irmãos sofredores, né, nessa proposta de esclarecer e consolar. Meus irmãos, o nosso programa só foi possível pelo apoio que nós tivemos aqui da nossa técnica, né? Nós temos aqui a Gisele Freitas, a nossa querida Daniela Lacerda, que é a coordenadora adjunta da área de comunicação social espírita, o nosso companheiro Natan Lacerda e o nosso grande Andrei Renato, que está sempre com a gente aqui, comandando toda essa estrutura técnica. Muito obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez, Cadu, e nós ficamos por aqui agradecendo também a atenção de todos vocês. Fiquem em paz. Até a próxima. A Federação Espírita do Estado de Goiás honrosamente os convida para o Congresso Espírita de 2026, que terá como tema central Jesus e Kardec para os tempos atuais. O Congresso Espírita é momento de confraternização e aprendizado, com muita arte e alegria. Mantenha-se informado pelo site da FEEGO e pelo Instagram do Congresso.